Um fazendeiro cavalgava ao lado da namorada rica quando viu sua ex-esposa grávida, sozinha, carregando lenha no sol quente. Naquele momento, ele entendeu o peso da covardia. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Era uma época em que as fazendas se espalhavam como pequenos reinos pelo interior do Brasil, onde a palavra de um homem valia mais que qualquer papel assinado, e o peso da honra ou da desonra era carregado como uma cruz visível aos olhos de todos. Naqueles tempos do final do século XIX, as vilas viviam do plantio, do gado, das colheitas que marcavam as estações. As casas de madeira se erguiam simples, mas sólidas. Os currais guardavam o sustento das famílias, e o sino da igreja tocava não apenas para a reza, mas para lembrar a todos que Deus via tudo, inclusive as escolhas que fazíamos quando ninguém mais estava olhando. Mas às vezes, quando um homem tomava o caminho mais fácil, quando trocava o certo pelo conveniente, o destino tinha um jeito de colocar espelhos na frente dele. Espelhos que refletiam não a imagem que ele queria ver, mas a verdade nua e crua do que ele tinha se tornado. Esta é uma história sobre um homem que teve tudo: terra, respeito, amor verdadeiro, e jogou fora por fraqueza. Mas também é uma história sobre como, quando a gente cai no fundo do poço, às vezes encontra a força que nunca soube que tinha. Se você também acredita que todo mundo merece uma segunda chance, mas só se provar que mudou de verdade, se inscreve aqui no canal. Vamos caminhar juntos por essa história que vai mexer com o peito e fazer você pensar sobre escolhas, consequências e redenção. O sol estava alto naquela manhã de setembro, quando Roberto montou seu cavalo com Amélia, sentada atrás dele. Ela usava um vestido fino de tecido importado, cabelos presos com fita de seda, mãos delicadas que nunca tinham carregado peso maior que um leque. Ria de algo que ele tinha dito, a voz aguda ecoando entre os currais. Roberto era um homem de 35 anos, dono de terras boas e gado saudável. Tinha costas largas de quem trabalhava desde cedo, mãos calejadas, rosto marcado pelo sol. Aos olhos da vila, era homem de posses, respeitado, invejado até. Mas por dentro, há 4 meses carregava um peso que não saía. Eles cavalgavam pela propriedade quando Roberto puxou as rédeas para mostrar a Amélia os novos cercados que tinha mandado construir. Foi então que ele viu, do outro lado do terreiro, perto de uma casa simples de madeira que ficava nos fundos da propriedade, estava uma mulher, vestido de chita desbotado, avental amarrado na cintura, cabelos castanhos presos num coque simples. Ela carregava uma braçada de lenha, pesada, tão pesada que seus braços tremiam com o esforço, e estava grávida, muito grávida. Roberto sentiu o mundo parar. O coração bateu tão forte que ele achou que Amélia ia ouvir, porque aquela mulher era Joana, sua ex-esposa. Joana levantou o rosto, limpando o suor da testa com as costas da mão. Seus olhos encontraram os de Roberto. Por um segundo, apenas um segundo, o tempo congelou. Ele viu tudo naquele olhar, cansaço, dor, mas também uma dignidade feroz que ele não esperava. Roberto fez menção de descer do cavalo. Algo dentro dele gritava para ir até lá, tirar aquela lenha das mãos dela, perguntar se ela estava bem, se precisava de algo. Mas então sentiu as mãos de Amélia apertarem seus ombros com força. Ela se inclinou e sussurrou no ouvido dele, a voz doce, mas com um fio de aço. Não seja fraco, Roberto. Ela não é mais problema seu. Roberto ficou paralisado. Joana sustentou o olhar por mais um segundo. Depois virou as costas e entrou na casa com a lenha, fechando a porta devagar. Não bateu, não gritou. Apenas fechou. Vamos! Amélia ordenou, a voz agora impaciente. Não temos o dia todo.
Roberto esporeou o cavalo e seguiu em frente, mas algo dentro dele tinha rachado, porque naquele momento ele tinha visto com clareza brutal o que tinha feito. 4 meses atrás, ele tinha deixado Joana. Tinham se casado jovens, construído aquela fazenda juntos, dividido 10 anos de vida. Ela nunca foi mulher de luxos. Era simples, trabalhadora, de riso fácil e mãos calejadas igual às dele. Quando descobriram que ela estava grávida, Roberto deveria ter ficado feliz. Mas então Amélia tinha aparecido. Filha do fazendeiro mais rico da região, acostumada com joias e tecidos finos, ela tinha posto os olhos nele numa festa da igreja. E Roberto, fraco e vaidoso, tinha se deixado seduzir. Não apenas pelo corpo dela, mas pela promessa do que ela representava. Status, riqueza, uma vida mais fácil. Ele tinha dito a Joana que não amava mais ela, que queria seguir outro caminho. Joana tinha chorado, implorado, perguntado sobre o bebê, mas Roberto, cego e cruel, tinha virado as costas. Agora, vendo ela grávida e sozinha, carregando lenha como homem enquanto ele cavalgava com a amante, a vergonha o sufocava. "Em que você está pensando?" Amélia perguntou irritada. "Em nada", Roberto mentiu. Mas era mentira. Ele estava pensando que tinha se tornado um covarde. E pela primeira vez em 4 meses, ele se perguntou se o preço daquela escolha não seria alto demais. Se essa cena já mexeu com você, curte o vídeo para ele alcançar mais pessoas. A história só está começando e o peso das escolhas vai ficar cada vez mais pesado. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Deitado ao lado de Amélia, na cama grande da casa-sede da fazenda, ele via o teto de madeira e pensava na imagem de Joana carregando lenha. Grávida, do filho dele, sozinha. Amélia dormia tranquila, a respiração calma de quem não carrega culpa, mas Roberto sentia o peito apertar como se uma pedra gigante estivesse sentada ali. Ele se levantou antes do amanhecer, vestiu-se em silêncio e saiu. Precisava caminhar, pensar, respirar. Foi até os currais, onde os trabalhadores já começavam o dia. Cumprimentou os homens, verificou o gado, tentou focar no trabalho. Foi quando seu capataz, seu Benedito, homem velho e sábio que trabalhava na fazenda desde antes de Roberto nascer, se aproximou. "Patrão, posso falar uma coisa?" Roberto acenou que sim. "Eu vi a dona Joana ontem. Tá morando naquela casinha lá atrás, a que era do caseiro antigo." Roberto engoliu seco. "Eu sei. Ela tá precisando de ajuda, patrão. A gravidez está avançada e ela não devia estar pegando peso daquele jeito. Se o senhor quiser, eu posso mandar os meninos levarem lenha para ela, umas comidas." "Não", Roberto cortou, mais seco do que pretendia. Depois suspirou. "Quer dizer, eu vou ver isso." Benedito olhou para ele com aquele olhar de quem já viveu muito e viu de tudo. "O senhor é patrão aqui e faz o que quer. Mas o senhor também é homem, Roberto. E homem que abandona filho tem que prestar conta não só com a vila, mas com Deus." As palavras ficaram no ar como chicote. Roberto apenas acenou e se afastou. Durante todo o dia, ele tentou focar em outras coisas, mas a imagem de Joana não saía da cabeça. Será que ela tinha comida suficiente? Será que alguém estava ajudando ela? Será que o bebê estava bem? À tardinha, ele tomou uma decisão. Encheu um saco com farinha, feijão, rapadura e carne seca. Pegou lenha cortada e empilhou numa carroça pequena. Ia levar até a casa de Joana. Não ia pedir perdão, ainda não. Mas pelo menos garantiria que ela não passasse necessidade. Estava terminando de amarrar a carga quando ouviu a voz afiada de Amélia atrás dele. "O que você está fazendo?" Roberto se virou. Ela estava na porta da casa-sede, braços cruzados, olhar desconfiado. "Vou levar umas coisas para um trabalhador que está precisando." "Mentiroso!" Amélia caminhou até ele, os olhos faiscando. "Você vai levar para ela, não vai?" Roberto não respondeu.
Eu te proibi ontem. Amélia sibilou, chegando perto. Ela não é sua responsabilidade, Roberto. Você escolheu eu. Ou já esqueceu? O filho é meu, Roberto disse, a voz baixa, mas firme. Filho! Amélia deu uma risada amarga. Você nem sabe se é seu. Ela pode ter arrumado outro depois que você foi embora. Não fala assim. Roberto sentiu a raiva subir. Eu falo como quiser. Amélia cravou o dedo no peito dele. Você quer voltar para ela? É isso? Quer largar tudo que a gente construiu para brincar de família com aquela coitada? A gente não construiu nada ainda. Roberto respondeu, olhando nos olhos dela. Amélia ficou lívida. Por um momento, pareceu que ia bater nele. Mas então respirou fundo, recompôs a máscara de frieza e disse: se você levar essas coisas para ela, eu vou embora. E meu pai vai te destruir. Ele tem influência, tem dinheiro, tem poder. Ele vai acabar com você, Roberto. E você vai ficar sem nada. Sem mim, sem a fazenda, sem respeito. Era uma ameaça clara. Roberto olhou para a carroça carregada, depois para a Amélia. E pela segunda vez em 4 meses, fez a escolha errada. Ele descarregou tudo de volta. Amélia sorriu satisfeita. Boa escolha. E voltou para dentro de casa. Roberto ficou ali, olhando para as mãos vazias, sentindo um nó na garganta. Benedito, que tinha visto tudo de longe, balançou a cabeça com tristeza e se afastou. Naquela noite, Roberto dormiu ainda pior, porque agora não era só culpa que sentia, era vergonha. Vergonha de si mesmo. Você já tomou uma decisão por medo e se arrependeu depois? Conta pra gente nos comentários. A gente às vezes escolhe o caminho errado não por maldade, mas por fraqueza. Os dias se arrastaram pesados para Roberto. Ele trabalhava na fazenda, cumpria suas obrigações, mas era como se estivesse vivendo no automático. Amélia percebia, e isso a irritava. Ela fazia cobranças, reclamava de coisas pequenas, exigia atenção. Você tá distante, ela disse certa manhã, enquanto tomavam café. Tô só cansado, Roberto mentiu. Cansado, ela repetiu com desdém. Ou arrependido. Roberto não respondeu. Foi naquela tarde que o padre Antônio apareceu. Era um homem de 60 anos, magro, de batina sempre limpa e olhar que parecia enxergar através das pessoas. Ele tinha batizado Roberto, casado ele com Joana, e agora vinha com uma expressão que não era de visita social. Padre, Roberto cumprimentou, oferecendo café. Não vim para café, Roberto, vim para conversa séria. Eles se sentaram na varanda. O padre foi direto ao ponto. Você abandonou Joana grávida. Não era pergunta, era afirmação. Roberto baixou a cabeça. Foi uma escolha difícil, padre. Difícil? O padre interrompeu, a voz firme. Não, difícil é o que ela está passando. Grávida sozinha, trabalhando como homem para sobreviver. Isso sim é difícil. O que você fez foi covarde. As palavras cortaram como lâmina. Roberto sentiu a garganta apertar. Você fez um juramento diante de Deus, Roberto. Prometeu cuidar daquela mulher na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. E na primeira dificuldade, não, nem dificuldade foi. Foi vaidade pura. Você jogou tudo fora. Eu sei, Roberto admitiu, a voz rouca. Eu sei que errei. Saber não basta, o padre continuou. Homem não se mede pelo que ele sabe, se mede pelo que ele faz. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você seja homem, o padre disse, olhando fundo nos olhos dele. Ou você assume o filho que está chegando, ajuda a mãe dessa criança e vive com dignidade, ou você vai carregar essa vergonha para o resto da vida. E pior, vai responder por isso diante de Deus. Roberto ficou em silêncio. O padre se levantou. Eu vou falar uma última coisa, e você faz o que quiser com isso. Joana não te pediu nada.
Não veio atrás de você, não mandou recado, não chorou na porta da sua casa. Ela está criando esse filho sozinha, com a cabeça erguida, trabalhando e rezando. Essa mulher tem mais honra num dedo mindinho do que você tem no corpo inteiro agora. E o padre foi embora, deixando Roberto sozinho com suas escolhas. Amélia, que tinha escutado tudo de dentro da casa, apareceu com cara de poucos amigos. Padre metido, ele não sabe de nada. Mas Roberto não estava ouvindo mais, porque pela primeira vez ele tinha tomado uma decisão real. Eu vou terminar com você, ele disse, a voz calma, mas firme. Amélia arregalou os olhos. O quê? Eu vou terminar com você e voltar para Joana. Eu errei, Amélia, errei feio, e eu não vou continuar errando. Por um momento, Amélia ficou paralisada. Depois, lentamente, seu rosto mudou. Não era raiva, era um sorriso frio, calculista. Ah, é? Ela disse baixinho. Você acha mesmo que é tão fácil assim? É sim, Roberto disse. Você volta para a casa do seu pai, eu volto para Joana e cada um segue seu caminho. Amélia deu um passo à frente. E então disse as palavras que mudariam tudo. E se eu te contar que também tô grávida? O mundo de Roberto desabou. Reflete sobre isso. Às vezes a gente finalmente toma coragem para fazer o certo. E o destino coloca um obstáculo que parece impossível. Compartilha esse vídeo com alguém que já passou por algo assim. Roberto ficou sem palavras. Olhou para Amélia procurando sinais. Barriga, enjoo, qualquer coisa. Mas ela estava magra como sempre, o rosto calmo demais para quem acabava de soltar uma bomba daquelas. Você tá grávida? Ele repetiu incrédulo. Tô, Amélia confirmou, tocando a barriga levemente. Descobri há 2 semanas. Ia te contar mais pra frente, mas já que você tá com essa ideia de me abandonar, acho melhor você saber agora. Roberto sentou na cadeira da varanda, a cabeça girando. Não podia ser, não agora, não quando ele finalmente tinha tomado coragem de fazer a coisa certa. Então, Amélia cruzou os braços, a voz afiada. Você vai me abandonar grávida também? Que tipo de homem você é, Roberto? Vai deixar 2 mulheres grávidas sozinhas? Roberto tentou pensar, mas as palavras não vinham. Eu não sabia. E isso muda alguma coisa? Amélia se aproximou. Você acha que o padre vai te respeitar se você fizer isso? Você acha que a vila vai te olhar com dignidade? Você vai ser conhecido como o homem que abandonou 2 mulheres com filho na barriga. Ela estava certa. Roberto sentia o chão desaparecer debaixo dos pés. Se ele abandonasse Amélia agora, seria pior que covarde. Seria monstro. Quanto tempo você tem? Ele perguntou, a voz fraca. Uns 2 meses, Amélia respondeu. Por isso não está aparecendo ainda. Roberto passou as mãos no rosto. Estava preso, completamente preso. Então é isso, Amélia disse, a voz voltando ao tom doce e manipulador. Você fica comigo, a gente cria nosso filho e esquece essa história de voltar para Joana. Ela vai ter o filho dela, você ajuda de longe se quiser, mas aqui você fica comigo. Roberto não respondeu, apenas assentiu devagar, derrotado. Amélia sorriu satisfeita, beijou o topo da cabeça dele como se fosse um cachorro obediente. Boa escolha. E voltou para dentro de casa, deixando Roberto sozinho com o peso da armadilha. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. Roberto sabia que Joana já devia estar no final da gravidez, mas Amélia o vigiava como gavião. Ele não podia ir até lá, não podia mandar ajuda, não podia fazer nada. Seu Benedito tentou falar com ele mais uma vez. Patrão, a dona Joana está precisando de parteira. O bebê pode nascer a qualquer momento. Manda chamar a dona Teresa, Roberto disse, referindo-se à melhor parteira da região. E manda a conta para mim. O senhor não vai lá? Roberto apertou os punhos. Não posso. Benedito balançou a cabeça, triste, e foi embora.
Amélia, enquanto isso, fazia questão de mostrar a barriga, que curiosamente parecia estar crescendo rápido demais. Ela usava vestidos largos, tocava a barriga o tempo todo, fazia planos em voz alta sobre o quarto do bebê, sobre nomes, sobre o futuro. Mas algo incomodava Roberto. Amélia não tinha enjoos, não tinha desejos estranhos, não tinha nenhum dos sinais que Joana tinha mostrado quando estava grávida. Ele tentou afastar a desconfiança. Talvez cada mulher fosse diferente. Talvez ele estivesse procurando desculpas para se sentir menos preso. Foi numa manhã de domingo que Benedito veio correndo até a casa-sede. Patrão, o bebê da dona Joana nasceu! Roberto sentiu o coração disparar. E ela? Ela tá bem? Tá. Foi difícil, mas ela e o menino tão bem. Um menino forte, chorando alto. Roberto quis correr até lá, quis ver o filho, ver se Joana estava bem, segurar aquela criança nos braços. Mas Amélia apareceu na porta, os braços cruzados, o olhar gelado. Você não vai, ela disse. É meu filho, Roberto respondeu. E eu tô grávida do seu filho também, Amélia rebateu. Você tem responsabilidades aqui, Roberto. Se você for lá agora, eu juro que vou embora e conto para todo mundo que você me abandonou grávida. Roberto cerrou os punhos, a raiva fervendo, mas ele estava preso, completamente preso. Está bem, ele disse, a voz morta. Eu não vou. Amélia sorriu, vitoriosa. Bom menino. E naquele momento, Roberto entendeu algo. Ele não estava vivendo. Estava sendo vivido, controlado, manipulado. Mas o pior ainda estava por vir. Se você está sentindo raiva dessa situação, a gente também tá. Deixa aqui embaixo o que você faria no lugar dele, porque às vezes a gente fica preso em situações que parecem não ter saída. Os dias se arrastavam. Roberto trabalhava na fazenda, mas era como se uma parte dele tivesse morrido. Ele sabia que em algum lugar ali perto, Joana estava cuidando sozinha do filho deles, do filho dele, que ele nem tinha visto ainda. Benedito dava notícias quando podia. O menino é forte, patrão, parece com o senhor. E a dona Joana está se virando bem apesar de tudo. Roberto agradecia as informações, mas cada palavra era uma facada. Porque ele deveria estar lá, deveria estar segurando aquele bebê, ajudando Joana, sendo pai. Amélia, enquanto isso, fazia questão de dominar toda a atenção dele. Ela reclamava de dores, dizia que precisava de repouso, mandava Roberto buscar coisas na cidade. A barriga dela crescia, ou pelo menos parecia crescer sob os vestidos volumosos. Quanto tempo você disse que tem? Roberto perguntou uma noite. 4 meses, Amélia respondeu sem hesitar. Por quê? Nada, Roberto murmurou, mas as contas não batiam. Se ela tinha descoberto há 2 meses atrás que estava grávida de 2 meses, agora deveria estar com 4 meses. Mas a barriga parecia maior que isso. Ele tentou afastar as dúvidas. Talvez ele estivesse enlouquecendo. Talvez a culpa estivesse fazendo ele ver coisas. Passou-se mais 1 mês. O filho de Joana, que ele soube que se chamava João, já tinha quase 2 meses. E Roberto ainda não tinha visto. Foi quando ele tomou uma decisão. Ia até lá. Amélia podia gritar, podia ameaçar, mas ele precisava conhecer o filho, precisava ver com os próprios olhos. Ele esperou Amélia sair para a vila com a mãe dela, que tinha vindo visitar. Assim que a carroça sumiu na estrada, Roberto foi até a casinha de madeira nos fundos da propriedade. Bateu na porta. Ouviu passos leves, e então Joana abriu. Ela estava diferente. Mais magra, o rosto cansado, mas havia algo nela que não estava lá antes. Uma força, uma dignidade que vinha de dentro. Quando viu Roberto, seu rosto não mostrou surpresa. Apenas uma tristeza tranquila. O que você quer? Ela perguntou, a voz neutra. Eu queria ver ele. O João.
Joana ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou. Entra. A casa era simples, mas limpa. Havia uma rede armada no canto, e dentro dela, enrolado num cobertor de retalhos, estava um bebê dormindo. Pequeno, com tufo de cabelo escuro, o rostinho tranquilo. Roberto se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar algo. Olhou para aquele bebê, seu filho, e sentiu o peito explodir. Lágrimas escorreram sem que ele pudesse controlar. Ele é perfeito, Roberto sussurrou. É, Joana concordou, mantendo distância. E ele é meu. Roberto olhou para ela. Joana, Não, ela interrompeu, a voz firme, mas não cruel. Não dá para voltar atrás, Roberto. Você fez suas escolhas. Eu tô criando ele sozinha e tá tudo bem. A gente não precisa de você. Mas eu quero ajudar. Você quer ajudar agora, Joana disse, os olhos marejados. Onde você estava quando eu estava grávida e passando fome? Onde você estava quando eu tive ele sozinha, com dor, achando que ia morrer? Onde você estava, Roberto? Ele não tinha resposta. Você fez sua escolha, Joana continuou, enxugando as lágrimas. Agora deixa eu fazer a minha. Eu e João vamos ficar bem, sozinhos. Deixa eu pelo menos mandar ajuda, comida, lenha, o que você precisar. Não quero sua ajuda por culpa, Joana disse. Se você quer ajudar de verdade, vai ser homem de verdade. Termina com essa mulher, assume seu filho e vive com dignidade. Mas enquanto você estiver lá com ela, eu não quero nada de você. O bebê mexeu na rede, soltando um soninho. Joana foi até lá e o embalou de novo, sussurrando baixinho. Roberto ficou ali, impotente. Sabia que ela estava certa. Mas como ele podia terminar com Amélia se ela também estava grávida? Tem outra coisa que você precisa saber, ele disse, a voz baixa. Joana olhou para ele. Amélia está grávida também. Joana fechou os olhos, respirou fundo. Quando os abriu novamente, havia uma aceitação dolorosa neles. Então, vai cuidar dela e do filho dela. E deixa eu e João em paz. Roberto quis dizer que não era isso que ele queria. Quis dizer que amava ela, que tinha errado, que daria tudo para voltar atrás. Mas as palavras ficaram presas. Ele olhou mais uma vez para João dormindo na rede. Seu filho, que ele não podia assumir. E saiu daquela casa carregando o peso da covarde mais pesada que já tinha sentido. Você consegue imaginar a dor de ver seu filho e não poder segurá-lo? De saber que você mesmo construiu a prisão onde está preso? Deixa um like se você está sentindo essa história no peito. Roberto voltou para a casa-sede com o coração destroçado. Ver João, olhar para o rosto do próprio filho e não poder fazer nada tinha sido pior que qualquer punição. Amélia voltou da vila à tarde, carregada de embrulhos. Tinha comprado tecidos, rendas, coisas para o enxoval do bebê. Onde você estava? Ela perguntou desconfiada. Nos currais, Roberto mentiu. Ela o estudou por um momento, mas não insistiu. Em vez disso, começou a mostrar as compras, falando animada sobre como ia decorar o quarto do bebê. Roberto tentava prestar atenção, mas sua mente estava longe. Estava pensando em João dormindo na rede, em Joana sozinha naquela casinha simples, em como ele tinha destruído tudo. Você nem tá me ouvindo, Amélia reclamou. Tô sim, Roberto mentiu de novo. Tá não, ela jogou um tecido na mesa. Você tá pensando nela, não tá? Amélia, eu sabia, ela cruzou os braços. Você foi lá, não foi? Foi ver ela e aquele menino. Roberto não negou. Você é patético, Amélia cuspiu. Ela não te quer, Roberto. Você ouviu bem o que ela disse. Então para de ficar fazendo essa cara de cachorro abandonado e foca na sua família. Em mim, no meu filho. Roberto olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez viu o que deveria ter visto há muito tempo. Amélia não o amava.
nunca tinha amado. Ela queria as terras dele, o status, o conforto. Ele era apenas um meio para um fim, mas ele estava preso, preso pela gravidez dela. Ou estava. Naquela noite, enquanto Amélia dormia, Roberto reparou algo. O vestido dela estava jogado na cadeira, e havia algo estranho caído ao lado. Um rolo de tecido amarrotado. Ele se aproximou curioso. Pegou o tecido. Estava quentinho, como se tivesse sido usado recentemente. Um arrepio subiu pela espinha dele. Ele olhou para Amélia dormindo na cama, a barriga volumosa sob o lençol. Será que... Não, não podia ser. Ninguém seria capaz de mentir sobre uma coisa dessas. Mas a dúvida tinha sido plantada. Nos dias seguintes, Roberto começou a observar Amélia com mais atenção. Pequenas coisas que não faziam sentido. Ela dizia que estava com 5 meses de gravidez, mas não tinha enjoo, não tinha desejos estranhos, não reclamava de dores nas costas como Joana reclamava. A barriga crescia rápido demais, ou pelo menos parecia crescer. E tinha algo mais. Quando ela achava que ninguém estava olhando, ela ajustava a barriga, como se estivesse arrumando algo. Roberto começou a ficar obcecado. Precisava saber. Precisava ter certeza. Foi quando ele decidiu fazer um teste. Certa manhã, ele disse a Amélia que precisava ir à cidade resolver negócios. Ela acenou distraída, focada em bordar algo para o enxoval. Mas Roberto não foi à cidade. Ele ficou escondido perto da casa, observando. Amélia esperou até ter certeza de que ele tinha ido embora. Então se levantou, foi até o quarto e fechou a porta. Roberto se aproximou da janela, o coração disparado. Por uma fresta da cortina, ele viu. Amélia, sozinha no quarto, levantou o vestido. E começou a tirar algo de dentro. Um rolo de tecido, cuidadosamente amarrado, que simulava uma barriga. Ela não estava grávida, nunca esteve. Roberto sentiu o sangue gelar. Sentiu uma raiva tão grande, tão profunda, que teve que se segurar para não arrombar a porta na mesma hora. Mas ele esperou. Esperou ela arrumar tudo de novo, colocar o vestido, voltar a bordar tranquilamente na sala. E então, ele entrou. Se você adivinhou essa reviravolta, comenta aqui embaixo. Mas o que vem agora é o confronto que todo mundo estava esperando. Roberto entrou na casa com passos pesados. Amélia levantou o olhar do bordado, surpresa. Você voltou cedo, ela disse, tentando manter o tom casual. Voltei. Roberto parou na frente dela, os braços cruzados. Esqueci um documento importante. Ah, ela voltou a atenção para o bordado. Tá no escritório, então. Não, Roberto disse, a voz perigosamente calma. O que eu vim buscar não tá no escritório. Amélia parou de bordar, sentindo algo no ar. Do que você tá falando? Levanta, Roberto ordenou. O quê? Eu disse, levanta. Amélia ficou pálida. Você tá louco? Eu tô grávida, não posso ficar levantando e sentando assim. Levanta! Roberto gritou, e dessa vez não foi pedido. Amélia se levantou devagar, segurando a barriga instintivamente, mas havia medo nos olhos dela agora. Roberto deu um passo à frente. Tira! Tirar o quê? Você sabe muito bem o quê. Roberto, eu não estou entendendo. Para de mentir! Ele explodiu. Eu vi, Amélia. Eu vi você tirar aquilo, tirando o tecido de dentro do vestido. Você não está grávida. Nunca esteve. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amélia ficou paralisada por um segundo. Então, lentamente, seu rosto mudou. A máscara de fragilidade caiu, e o que restou foi frieza pura. Descobriu, foi? Ela disse, a voz sem emoção nenhuma. Você mentiu. Roberto sentiu a voz tremer de raiva. Você mentiu sobre uma gravidez para me manipular, para me prender. E funcionou, não funcionou? Amélia cruzou os braços desafiadora. Você ficou.
Abandonou aquela coitada da Joana e o pirralho dela. Escolheu ficar comigo. Eu escolhi ficar porque você disse que estava grávida. E você acreditou porque era conveniente, Amélia retrucou. Porque era a desculpa perfeita para não ter que enfrentar a culpa, para não ter que assumir o que você fez. Roberto deu um passo à frente, ameaçador. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Mentir sobre um filho? Fácil, Amélia deu de ombros. Você é fraco, Roberto. Sempre foi. Você não me quer de verdade, mas também não tem coragem de ficar sozinho. Então eu dei um empurrãozinho. Um empurrãozinho? Roberto estava incrédulo. Você destruiu a vida de 3 pessoas com essa mentira. 3? Amélia riu. Você se inclui nessa conta? Porque você está bem melhor do que estava com aquela esposa sem graça. Aqui você tem uma mulher bonita, dinheiro, status. Eu tenho um filho que nem conheço, Roberto gritou. E dessa vez foi dor pura que saiu. Você me impediu de ser pai, Amélia, de cuidar do meu filho, de estar lá quando ele nasceu. Você roubou isso de mim. Amélia ficou em silêncio. Então suspirou, como se estivesse cansada de um joguinho. Está bem, agora você sabe. E daí? E daí? Roberto não acreditava no que estava ouvindo. Você vai embora. Agora. Ah, é? Amélia sorriu friamente. E você acha que é tão simples assim? Meu pai é o homem mais poderoso da região, Roberto. Se você me expulsar, se você contar para alguém sobre isso, ele vai acabar com você. Vai espalhar que você é louco, que me agrediu, que inventou histórias. Sua reputação vai para o chão. Não me importo, Roberto disse a voz firme. Não? Amélia se aproximou. Então vai viver como sem terras? Sem dinheiro? Porque meu pai vai processar você por tudo que você tem. E você sabe que ele tem influência para isso. Roberto percebeu a armadilha. Estava preso de novo, não mais pela mentira da gravidez, mas pelo poder da família dela. Sai da minha casa, ele disse, a voz baixa, mas firme como rocha. Agora. Você vai se arrepender, Amélia avisou. Eu já me arrependo, Roberto respondeu. Me arrependo de cada segundo que passei com você. Agora sai. Amélia pegou a bolsa, jogou uma última olhada de desprezo e foi embora. Mas antes de sair, virou-se. Você vai perder tudo, Roberto. E quando perder, quando tiver sem nada, você vai lembrar que eu avisei. E saiu, deixando Roberto sozinho na casa vazia. Ele se sentou no chão, a cabeça entre as mãos, e pela primeira vez em meses, chorou. Chorou de raiva, de alívio, de vergonha. Chorou pelo tempo perdido, pelo filho que não viu crescer, pela mulher que tinha abandonado. Mas no meio das lágrimas havia uma clareza. Ele estava livre, finalmente livre. Agora ele podia consertar o que tinha quebrado, ou pelo menos tentar. Curte o vídeo se você está vibrando com essa reviravolta. A mentira caiu, mas o caminho da redenção ainda está só começando. Os dias seguintes foram uma tempestade. Como Amélia tinha prometido, seu pai, o coronel Silveira, não deixou barato. Ele espalhou pela vila que Roberto tinha agredido a filha, que tinha ficado louco, que não prestava. Alguns acreditaram. Outros, que conheciam Roberto há anos, duvidaram. Mas o estrago estava feito. O coronel entrou com um processo exigindo compensação pela desonra. Disse que Roberto tinha prometido casamento, engravidado sua filha, mentira deslavada, e depois a abandonado. Exigia metade das terras de Roberto como pagamento. Roberto, sem dinheiro para advogados caros como os do coronel, tentou se defender sozinho. Mas a justiça naquela época não era igual para todos. Quem tinha dinheiro e influência levava vantagem. No final, Roberto perdeu. Não metade das terras, mas 1/3, uma porção significativa que incluía os melhores pastos e o acesso ao rio. Ele assinou os papéis com o coração pesado, mas sem arrependimento. Porque agora ele estava livre. Livre de Amélia, livre da mentira, livre para finalmente fazer o que deveria ter feito desde o começo.
Foi numa tarde chuvosa que Roberto bateu na porta da casinha de Joana. Ela abriu, o bebê no colo. João estava maior agora, com 4 meses, os olhinhos atentos, já começando a dar gritinhos e sorrisinhos. Quando Joana viu Roberto, seu rosto endureceu. "O que você quer?" Roberto respirou fundo. Estava molhado da chuva, o chapéu nas mãos, a postura humilde. "Eu vim pedir perdão." Joana não disse nada, apenas esperou. "Eu descobri que Amélia mentiu. Ela nunca esteve grávida. Ela usou uma mentira para me prender. E eu fui covarde o suficiente para acreditar. Porque era conveniente. Porque me dava uma desculpa para não enfrentar o que eu tinha feito." João choramingou e Joana o embalou suavemente. Roberto olhou para o filho, o coração apertando. "Eu perdi tudo, Joana. As terras, a reputação, o respeito. Mas eu não me importo, porque nada disso vale nada se eu não tiver você e ele." "Você não tem a gente," Joana disse, a voz firme. "Você abriu mão de nós. Você escolheu. 2 vezes." "Eu sei," Roberto admitiu, as lágrimas escorrendo misturadas com a chuva. "E eu nunca vou conseguir apagar isso, mas eu tô te pedindo, me deixa pelo menos tentar consertar. Me deixa ajudar, me deixa conhecer meu filho, não pelo meu bem, pelo bem dele." Joana olhou para João, que começava a sorrir inocente, alheio a tudo. Olhou para Roberto, encharcado de chuva e de arrependimento. "Você não merece perdão," ela disse baixinho. "Eu sei. Você me abandonou grávida, me deixou passar fome, não veio ver seu filho nascer. Eu sei. Você escolheu uma mulher que te manipulou ao invés de confiar em mim. Eu sei." Joana respirou fundo, fechou os olhos. E quando os abriu novamente, havia uma tristeza profunda neles, mas também uma decisão. "João precisa de um pai," ela disse finalmente. "Não um pai que aparece quando quer, não um pai de domingo, um pai de verdade. Você consegue ser isso?" "Eu vou passar o resto da vida tentando ser," Roberto prometeu. "Então você pode entrar. Mas entende uma coisa, Roberto, você vai ter que reconquistar meu respeito, reconquistar a confiança, e isso não vai ser em dias nem em semanas, vai ser em anos. Você está disposto a isso?" "Tô," Roberto disse sem hesitar. Joana deu um passo para o lado, abrindo espaço. "Então entra, mas tira as botas e seca esse chão depois que eu acabei de lavar." Era uma ordem simples, doméstica, sem romantismo. Mas, para Roberto, foi como se ela tivesse aberto as portas do céu. Ele entrou. Tirou as botas, secou a chuva do chão e, pela primeira vez em meses, sentou à mesa daquela casa simples e olhou de perto para o filho que tinha nascido sem ele. João olhou para o pai com curiosidade, aquela curiosidade inocente de bebê. E Roberto soube que ia levar o resto da vida para merecer aquele olhar. Mas pelo menos agora, finalmente, ele estava no caminho certo. Compartilha esse vídeo com alguém que acredita que todo mundo merece uma chance de consertar os erros que cometeu. Mas só se provar com ações que mudou de verdade. Os meses seguintes foram difíceis, mas de uma forma diferente. Roberto trabalhava duro, agora com menos terras, mas com mais propósito. Ele acordava antes do sol, cuidava da fazenda, e à tarde ia até a casa de Joana. No começo, ele apenas levava lenha cortada, comida, consertava o que estava quebrado. Joana aceitava a ajuda, mas mantinha distância. "Você pode ficar para jantar," ela dizia às vezes, "mas depois você vai embora." Roberto obedecia sem reclamar. Sabia que não podia exigir nada. Tinha que ganhar cada centímetro de confiança de volta. João crescia. Com 6 meses, já sentava sozinho. Com 9, engatinhava pela casa. Roberto estava presente em cada fase, mas sempre como visitante.
nunca como dono. Posso pegar ele no colo? Ele perguntava. Pode. Joana permitia, mas sempre vigiando. Roberto segurava o filho com um misto de medo e amor. João olhava para ele com aquela curiosidade de bebê, sem saber o peso que aquele homem carregava. Foi quando João completou 1 ano que algo mudou. Roberto tinha ido até lá levar um bolo que tinha encomendado na vila, o primeiro aniversário do filho. Joana ficou surpresa. Você lembrou? Como eu ia esquecer? Roberto disse suavemente. Eles cantaram parabéns. Só os 3, simples, sem festa. João destruiu o bolinho com as mãozinhas, lambuzando tudo, e os 2 riram. Foi a primeira vez que riram juntos desde que Roberto tinha voltado. À noite, quando Roberto foi embora, Joana o chamou na porta. Você pode voltar amanhã, se quiser. Era um convite pequeno, mas significava o mundo. Eu volto, Roberto prometeu. Os anos passaram devagar, mas com constância. João cresceu, aprendeu a andar, a falar, a correr pela fazenda, e Roberto estava ali, não todo dia, mas cada vez mais presente. Quando João tinha 3 anos, aconteceu algo importante. O menino estava brincando no terreiro quando caiu e ralou o joelho. Chorou alto, assustado. Joana correu para pegar ele, mas João, entre as lágrimas, esticou os bracinhos não para a mãe, mas para Roberto. Pai! Ele chorou. Roberto ficou paralisado. Era a primeira vez que João o chamava assim de verdade. Não porque ensinaram, mas porque sentiu. Ele pegou o menino no colo, limpou as lágrimas, soprou o machucado. Tá tudo bem, filho. Já passou. João se acalmou, aninhado no peito do pai. Joana observava tudo com lágrimas nos olhos. Naquela noite, quando João dormiu, ela e Roberto conversaram na varanda. Ele te ama, Joana disse baixinho. Eu não mereço, Roberto respondeu. Não, você não merece, ela concordou. Mas você conquistou, dia após dia, você conquistou. Roberto olhou para ela. E você? Você também me perdoou. Joana ficou em silêncio por um longo tempo. Então suspirou. Eu te perdoei faz tempo, Roberto. Não porque você merecia, mas porque eu não queria mais carregar raiva. Mas perdoar não é esquecer, e não é voltar a ser o que era antes. Eu sei, mas... Ela hesitou. Mas talvez a gente possa construir algo novo, algo diferente, não baseado no que a gente foi, mas no que a gente pode ser agora. Roberto sentiu o coração acelerar. Você está dizendo que... Eu estou dizendo que você pode começar a jantar aqui todo dia, e que você pode ficar até João dormir, e que a gente vai ver no que isso dá. Não era um eu te amo, não era um pedido de casamento, mas era uma porta se abrindo, devagar, mas abrindo. Eu não vou te decepcionar, Roberto prometeu. Você já decepcionou uma vez, Joana lembrou. Não faça de novo. E assim, dia após dia, jantar após jantar, história antes de dormir após história, a família foi se reconstruindo. Não da forma como era antes, mas de uma forma nova, mais forte, mais verdadeira, mais consciente. Reflete sobre isso. Às vezes, reconstruir é mais difícil que construir do zero, mas também pode ser mais bonito. Se inscreve no canal para não perder o final dessa história. 5 anos se passaram desde aquela tarde chuvosa em que Roberto bateu na porta de Joana pedindo perdão. João agora tinha 6 anos, um menino esperto, cheio de energia, que adorava ajudar o pai na fazenda. Pai, posso ir com você hoje? Ele perguntava toda manhã. Pode, Roberto respondia, colocando um chapéu pequeno na cabeça do filho. Mas tem que trabalhar, viu? Não é passeio. Eu sei! João corria animado para os currais. Roberto olhava para aquilo com um sentimento que não sabia nomear. Gratidão, talvez. Ou apenas a consciência de que estava, finalmente, fazendo o que deveria ter feito desde o começo, sendo pai. A fazenda tinha se recuperado. Mesmo com menos terras,
Roberto trabalhava duro e administrava bem. A vida não era de luxo, mas era digna. E mais importante, era honesta. Joana tinha voltado a sorrir. Não o sorriso fácil de antes, aquele tinha ficado no passado, mas um sorriso diferente, mais sábio, mais consciente. O sorriso de quem sobreviveu e construiu algo novo sobre as ruínas. Certa noite, depois que João dormiu, Roberto e Joana estavam sentados na varanda. Ele tinha começado a dormir na casa há alguns meses. No começo, numa rede armada na sala, depois num quarto pequeno que eles improvisaram. Eu estava pensando, Joana disse de repente, em quê? Em como a gente chegou aqui. Roberto ficou quieto, esperando ela continuar. 5 anos atrás, eu jurei que nunca mais ia confiar em você, que você tinha destruído tudo que a gente tinha construído. E você estava certa, Roberto disse baixinho. Tava, Joana concordou. Mas eu também estava errada em achar que não dava para reconstruir. Ela olhou para ele. Você mudou, Roberto, de verdade. Não foi da boca para fora, foi nas ações. Dia após dia, você provou que era diferente. Eu ainda carrego a culpa, ele admitiu. Eu sei, e é bom que carregue. Não para se punir, mas para lembrar. Para nunca mais fazer o que fez. Roberto acenou concordando. Joana respirou fundo. Eu quero tentar de novo. Roberto arregalou os olhos. De novo? Não da forma como era antes, ela esclareceu. Não quero fingir que nada aconteceu, mas eu quero tentar construir algo novo. Uma família de verdade. Não baseada em promessas vazias, mas em respeito, em presença, em amor que se prova todo dia. Roberto sentiu as lágrimas virem. Você tem certeza? Eu tenho, Joana disse. Não porque eu esqueci, mas porque eu vi você mudar. E mais importante, porque João precisa de um pai, e você provou que consegue ser. Roberto se ajoelhou na frente dela, pegou as mãos dela nas suas. Eu prometo que vou passar o resto da vida merecendo essa chance, todos os dias. Joana sorriu. Eu sei. E então, pela primeira vez em 6 anos, eles se beijaram. Não foi um beijo de paixão desenfreada, foi um beijo de reconstrução, de promessa nova, de amor que tinha sido quebrado, consertado, e agora era mais forte justamente por ter passado pelo fogo. 3 anos depois. João tinha 9 anos e uma irmãzinha de 2 anos, Maria, que tinha nascido dessa união reconstruída. A menina era a alegria da casa, correndo atrás do irmão mais velho, que a protegia com todo o carinho. Roberto estava na varanda quando viu João chegar da escola. Pai, a professora mandou a gente escrever uma redação sobre família. É? E o que você escreveu? João mostrou o caderno. Roberto leu. Minha família é meu pai, minha mãe e minha irmã. Meu pai trabalha na fazenda e me ensina muita coisa. Minha mãe é professora e faz o melhor bolo. Minha irmã é pequena, mas eu gosto dela. Meu pai disse que família é quem está presente todo dia, é quem cuida, é quem ama de verdade. Eu tenho sorte porque eu tenho uma família que me ama. Roberto sentiu o peito apertar. Tá bonito, filho. A professora deu nota 10, João comemorou. Roberto abraçou o filho. Naquele abraço havia toda a gratidão do mundo. Porque ele sabia que tinha quase perdido isso, tinha quase destruído tudo, mas tinha lutado, tinha mudado, tinha provado, dia após dia, que merecia uma segunda chance. Naquela noite, com as crianças dormindo, Roberto e Joana estavam deitados. Ela com a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater. Você se arrepende? Roberto perguntou baixinho. De quê? De ter me dado outra chance. Joana ficou em silêncio. Então disse: eu me arrependo de ter sofrido, mas não me arrependo de ter perdoado. Porque se eu não tivesse perdoado, João não teria um pai.
Maria não teria nascido e eu não teria a família que tenho hoje. Ela levantou a cabeça e olhou nos olhos dele. A gente não pode mudar o passado, Roberto, mas a gente pode construir um futuro diferente. E é isso que a gente fez. Roberto beijou a testa dela. Eu te amo. Eu também te amo. Mas não esquece, você tem que continuar merecendo isso. Todo dia. Eu sei, Roberto sorriu. E eu vou. E cumpriu. Até o fim de seus dias, ele acordava todo dia sabendo que tinha uma dívida. Não uma dívida de culpa, mas uma dívida de gratidão. Gratidão por ter recebido uma segunda chance. Por ter uma mulher que foi forte o suficiente para perdoar sem esquecer. Por ter filhos que o amavam não pelo que ele foi, mas pelo que ele se tornou. Porque no final, família não é sobre sangue. É sobre presença. É sobre escolhas. É sobre amar de verdade todo dia, mesmo quando é difícil. E Roberto tinha aprendido isso da forma mais dolorosa possível. Mas tinha aprendido. Se essa história tocou você, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui, cada história nasce do coração do nosso povo e sempre tem outra esperando por você. Porque a gente acredita que todo mundo merece uma segunda chance, mas só se provar com ações que mudou de verdade.